Olá, estamos no ar com mais um programa Papo Master aqui na sua TV Master, a primeira e única toda nossa. Você nos assiste pelo canal 20 da NET em João Pessoa e em Campina Grande. Em qualquer outra cidade, você nos assiste também através do nosso site www.tvmaster.tv. Também no nosso canal no YouTube, o Masterizando. No programa de hoje nós temos a satisfação de receber um grande historiador, professor universitário, advogado, Jean Patrício da Silva, que vai hoje falar um pouco da história da política na Paraíba. Jean, muito bem-vindo ao nosso Papo Master. Ô Diego, eu que agradeço o convite, quero saudar todos os seus telespectadores desse programa de tão conceituada audiência no nosso estado. Vamos começar, falando um pouco de você, para poder a gente entrar na história da política. Você tem um currículo muito grande, muito vasto. Queria que você fizesse uma síntese, de todas as suas qualificações, onde é que você está hoje, qual faculdade, qual curso. Você que tem formação em História, mas também tem a formação de Direito. Eu sou formado em Direito, pelo Centro Universitário de João Pessoa, pelo UNIP. Também, paralelo a isso, eu fiz o curso de História na Universidade Federal, onde eu fiz meu mestrado também na área de História e fiz também uma pós-graduação em Direito na área de Ciências Criminais, com ênfase na área de Direitos Humanos. Sou sócio do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, digo isso com muito orgulho. Eu ingressei lá no ano de 2013, na sucessão do Monsenhor Eurivaldo Caldas Tavares. Estou lá há 4 anos, sou um dos sócios mais jovens lá da instituição e sou professor de Direito da Faculdade Internacional da Paraíba, do IESP, da FABEX, da Faculdade Paraibana, e estou dando uma colaboração agora na Escola da Magistratura, lá com o desembargador Marco Cavalcante, um grande amigo e um grande parceiro. Você falou também um ponto aí que eu achei interessante. Você é sócio do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Acredito que o mais novo em idade. Exato, eu sou da história um dos mais novos. Eu ingressei lá com 33 anos. Foi um desafio? Como é que foi? Foi um desafio, porque eu já frequentava o Instituto desde criança, praticamente desde os 10 anos, sempre tive gosto pela questão da história, da pesquisa, e graças ao empenho de alguns amigos, professora Marta Falcão, professor José Otávio de Arruda Melo, Joaquim Osterne Carneiro, em si foram entusiastas da minha candidatura, e acabou a coisa ganhando corpo, e eu fui eleito já no primeiro escrutínio para a cadeira de número 26, lá do Instituto. Eu sou titular da cadeira número 26. A vaga é vitalícia e Deus permita que eu tenha muita vida, muito gás para desenvolver um bom trabalho lá no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, a Casa de Irineu Pinto. Coisa boa. Já um programa da gente que você já nos dá a honra também de acompanhar, de assistir. Honra é toda minha. A gente sempre traz uma liderança política, uma pessoa ligada à política, independente de seu partido, para a gente poder falar um pouco da sua história e falar sobre a sua atividade. Hoje eu quis trazer você para mostrar um pouco para os nossos telespectadores a história da política na Paraíba. A Paraíba é um estado onde a política vive política, onde a política é muito forte. Mas muita gente não conhece a história da política paraibana. Você, como uma das grandes figuras conceituadas do estado, para falar sobre história política, e fala com emoção, às vezes até como se tivesse vivido aquela época, é interessante que se registre isso. Eu queria que você narrasse aqui para os nossos telespectadores a história da política na Paraíba. O que é que você pode falar? A partir de quando? Seria de João Pessoa, Cavalcante de Albuquerque, a Ricardo Vieira Coutinho? Dê uma pincelada sobre a história da Paraíba para a gente. Eu sempre abordo isso na minha disciplina de ciência política também. É muito interessante, Diego, que acho 2 palavras que a gente pode focar quando a gente fala de história política na Paraíba. Primeiro, da efervescência, da disputa, do acirramento. Se você pegar, eu não vou muito além nesse momento da entrevista, se você pegar os últimos 25 anos, de 1990 para cá, o único ano que não houve segundo turno, o segundo turno vai ser inserido aí pós a Constituição de 88, foi o ano de 98, onde Zé Maranhão sagrou-se vitorioso já no primeiro turno com 80% dos votos. Mas se você pegar 1990, você vai ter Ronaldo Cunha Lima e o Wilson Braga, 94, Antônio Mariz e Lúcia Braga. Quer dizer, se você pegar até
a última eleição, você sempre vai ter uma disputa no segundo turno. Isso é bem interessante, porque se você analisar esse quadro de disputas, isso vem desde a época da Revolução de 30. E é interessante que várias lideranças que estão hoje atuando na vida pública, na vida política paraibana, e eu vou destacar dois deles, que é o José Targino Maranhão e a família Cunha Lima, tá? Essas lideranças, elas têm uma tradição muito forte que vem desde a década de 30. Né? Aí você pergunta, mas, professor Jean, mas quer dizer que a política paraibana hoje, além das lideranças, esse acirramento vem de muito tempo? Vem. E aí você pergunta como? Como é que seria isso? É muito interessante que, em 1930, você vai ter na Paraíba uma revolução a nível nacional e vai ter o surgimento de 3 grandes lideranças. O João Pessoa já tinha falecido, tá certo? E aí você tem 3 lideranças muito fortes nesse contexto. O primeiro deles é um cidadão chamado José Américo de Almeida. Né? José Américo de Almeida, ele se tornou, naquela época, um dos líderes da Revolução de 1930 no Nordeste, dividindo com Juarez Távora, e o José Américo ele vai ganhar um cargo muito importante à época, que era o Ministério de Viação e Obras Públicas. Que ministério era esse? Pegava toda a parte de infraestrutura. Obras contra as secas, correios e telégrafos, ferrovias, era um amplo ministério. Então veja que você já tem uma figura, à época, não só política, mas uma figura conhecida nacional e internacionalmente, porque José Américo, além de ter sido secretário de João Pessoa, ele escreveu um romance chamado A Bagaceira, em 1928, que vai criar aqui no Brasil a segunda fase do modernismo, a fase regionalista. Então, veja que é uma figura conhecida nacionalmente. E ele vai se formar aqui, vai se enraizar como uma liderança muito forte nesse período. Quem são as outras 2 pessoas? Eu falei de 3, só falei de um até agora. Um outro chama-se Argemiro de Figueiredo. Todos nomes de ruas aqui na nossa cidade. Grandes ruas, né? Grandes ruas. Avenidas. O Argemiro de Figueiredo era de Campina Grande, era de uma família de tradição política, antes de 1930, e o José Américo, dá uma oportunidade a ele. Ele era muito jovem, um rapaz de pouco mais de 30 anos, e ele assume uma secretaria muito importante aqui na Paraíba, que chamava Secretaria do Interior e Justiça. Era como se fosse vice-governador. E, enquanto José Américo estava no plano nacional, lembre-se que ele era ministro, vivia no Rio de Janeiro, à época capital federal, o Argemiro ficava com o quê? Com a base municipal, com contato com os prefeitos, com as lideranças. Então, assim, se tornou uma pessoa de confiança do José Américo. José Américo era ministro de qual governo? Do governo de Getúlio Vargas. E vem um terceiro nome, Rui Carneiro. Rui Carneiro com Y, que é o nome também de uma grande rua aqui da nossa cidade. O Rui Carneiro, ele surge como assessor de gabinete do José Américo. Assessor de gabinete do José Américo. E é muito interessante que o Rui Carneiro, todos os 3 vão ser futuramente o quê? Governadores. O Argemiro de Figueiredo vai ser governador de 1935 a 1940. O Rui Carneiro, de 1940 a 1945. E o José Américo, de 1951 a 1956. Nesse período, você vai ter essas 3 lideranças. E existia uma máxima, que a história política da Paraíba conta muito, Josué Silvestre, José Otávio e tantos outros historiadores, que de 1945 até 1960, são 3 lideranças. Os 2 sempre se uniam para derrotar o terceiro. Então, eles sempre estavam fazendo composições políticas. Vou citar um exemplo para você. Em 1950, o José Américo ele é candidato a governador com o apoio do Rui Carneiro contra o Argemiro de Figueiredo. Então, você tem 2 para derrotar um terceiro. Em 1954, que foi uma exceção, o José Américo se uniu com o Rui Carneiro, mas não conseguiu derrotar o Argemiro de Figueiredo, que foi candidato a senador contra Assis Chateaubriand, o jornalista. E em 1958 que você vai ter o Rui Carneiro com o Argemiro de Figueiredo contra o José Américo. O José Américo foi derrotado. Aí você pergunta, qual é a ligação dessas 3 lideranças com a política atual, com as lideranças atuais? A família Cunha Lima, ela é herdeira direta, não é, do Ronaldo Cunha Lima,
E o Ronaldo Cunha Lima, ele começa a sua vida pública em 1959, eleito vereador em Campina Grande. Apesar de não ser de Campina, muita gente não sabe disso, né? Pois é. E aí ele se elege vereador em Campina Grande com o apoio dessa base argemirista. O Argemiro de Figueiredo, que tinha sido governador, já era senador à época, já num segundo mandato de senador, uma grande liderança, um homem de grande oratória, de grande fluência, muito inteligente. Foi o homem que trouxe o primeiro grande abastecimento de água para Campina Grande, em 1939. Justiça seja feita, né? Deixou muitas obras aqui, inclusive aqui o Parque Solano Lucena é obra do Argemiro de Figueiredo, o Liceu Paraibano é obra do Argemiro de Figueiredo, a Secretaria de Fazenda aqui, de Finanças, é obra do Argemiro de Figueiredo. Pois bem, o Argemiro, o Ronaldo, ele surge dentro dessa liderança, né? Em Campina Grande. Como o Cássio Cunha Lima, filho de Ronaldo, né? Então o Ronaldo ele surge politicamente dentro dessa liderança. O Ronaldo vai ser eleito vereador em 59, deputado estadual em 62, 66 e em 68 prefeito de Campina, mas sempre ligado a esse grupo político, que é do Argemiro de Figueiredo, que era o grande líder. Que era chamado de argemiristas, né? Eram os argemiristas. O Argemiro de Figueiredo já na legenda do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O José Maranhão também vai nessa mesma linha. O José Maranhão vem de uma tradição do pai dele, que é o Benjamin Maranhão. Em 1954, José Maranhão se elege deputado estadual pela primeira vez, sempre sob a liderança do Argemiro de Figueiredo, e se reelege em 58, se reelege em 62, 66, até ser cassado em 69. Tanto o Ronaldo como o José Maranhão foram cassados, mas sempre seguindo a liderança do Argemiro de Figueiredo. Como são duas personalidades políticas, o Cássio Cunha Lima é senador e José Maranhão é senador, eu costumo dizer que eles têm essa tradição. Quer dizer, o Argemiro faleceu em 1982, mas mesmo assim, o nome dele ainda continua firme na política, graças aos seus herdeiros políticos. Eu gosto muito, eu falar muito no Argemiro de Figueiredo, apesar de termos, assim, do ponto de vista histórico, algumas divergências ideológicas, mas eu acho uma coisa muito interessante no Argemiro é a questão da coerência. No túmulo dele, em Campina Grande, há uma frase, há um epitáfio, que resume muito bem a sua personalidade. Ele diz o seguinte: nunca escravizei a minha consciência na turbulência das paixões. Então, sempre foi um homem muito ponderado, um homem de partido, não é? Essas pessoas ele foi um dos fundadores do chamado MDB, que hoje é o PMDB, tá certo? E assim, é uma forte liderança nesse sentido. O Rui Carneiro também era ligado a esse grupo. O Rui Carneiro, que foi senador por 27 anos, só saiu quando morreu. O José Maranhão e a família Cunha Lima também votava com o PSD, com o senador Rui Carneiro. Basta lhe dizer que e isso havia muito acirramento político. Em 1963 houve uma eleição para a mesa diretora da Assembleia. O José Maranhão foi candidato à presidência da mesa, ganhou a eleição por uma diferença de pouco mais de um voto, e houve uma manobra por parte da oposição, né? E eles conseguiram fazer uma manobra lá, acabou entrando outro candidato, mas por uma diferença também de um voto. Mas isso demonstra muito esse acirramento, que não é de hoje, que vem já da década de 50, da década de 60. O Rui Carneiro eles pertenciam a esse grupo do Rui Carneiro também. E você pergunta, e o José Américo? O José Américo, em 1958, deixou a vida pública, perdeu uma eleição para senador aqui, uma eleição que tinha uma frase muito interessante. As pessoas diziam o seguinte: José Américo, um grande intelectual, reitor da Universidade Federal, ministro, membro da Academia Brasileira de Letras, mas as pessoas diziam uma frase que era o seguinte: nós, quando íamos depositar nosso voto, a gente votava pelo coração, votava no Rui Carneiro, que era um político que era muito, entrou para a história política da Paraíba como um homem muito assim bondoso, era um homem que ajudava os seus correligionários, sempre presente na militância. Então, assim, ficou muito claro essas três lideranças aí nesse processo, que os três já são falecidos, né? Mas assim deixaram os seus herdeiros políticos. Oi. Pois é. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção também para a política da Paraíba, para a história política da Paraíba, Você chegou até o governo de Rui Carneiro.
o governo de Rui Carneiro. O Rui Carneiro ele foi governador até 1945. Uma coisa muito interessante, e aí a gente falando de acirramento, para você ter uma ideia, era tão acirrado isso, essas disputas eram tão acirradas, que em 1965 houve uma eleição aqui na Paraíba para governador, o Rui Carneiro candidato, isso já após golpe militar, civil-militar de 64, o Rui Carneiro candidato. O Argemiro Figueiredo foi candidato a vice-governador. E, por outro lado, o João Agripino. João Agripino também, que tem o nome de um conjunto residencial aqui na nossa cidade. Para você ter uma ideia, a diferença de votos foi de pouco mais de 2.900 votos. As cidades como Souza, só para você ter uma ideia, a diferença pró-candidato, o que ganhou na cidade, a diferença de pouco mais de 5 votos, num diverso de mais de 10 mil, 20 mil eleitores. Então, há um acirramento político muito grande. Você vai ter, em 1964, você vai ter o golpe civil-militar, o governador era o Pedro Gondim, que também foi um homem que surge no meio dessas lideranças. Aí você pergunta, Pedro Gondim? Sim, que foi governador. Por quê? O Pedro Gondim era um deputado estadual de Serraria, da cidade de Serraria, e em 1955, os três que eu falei, Rui Carneiro, que já era senador, José Américo de Almeida, que era governador, e o Argemiro Figueiredo, que era senador, José Américo lançou a proposta de uma pacificação na política paraibana, uma união. Qual era a proposta? O Argemiro de Figueiredo, o grupo do Argemiro, indicaria o candidato a governador, o Rui Carneiro, o candidato a vice, e o José Américo seria tipo um juiz, seria o homem que articularia a transição do seu governo, não é, para o eleito, que foi eleito Flávio Ribeiro Coutinho, não é? E para vice-governador? Para vice-governador, dentro da liderança do Rui Carneiro, surge uma proposta que era do José Joffre, que era um deputado chamada Ala Moça do PSD. O que seria essa Ala Moça? Eram parlamentares que, à época, tinham grande liderança dentro do Parlamento Nacional, no governo do Juscelino Kubitschek. Basta registrar que o governo do Juscelino Kubitschek, nós tivemos lá o ministro do Trabalho e Previdência Social, que era paraibano, Fernando Nóbrega. Nós tínhamos também o líder do governo na Câmara, que era o Abelardo Jurema. Nós tínhamos o idealizador da Sudene, Celso Furtado, também compondo a equipe, tá? E nós tínhamos o líder do PTB, que era um partido de sustentação no Senado Federal, que era o Argemiro Figueiredo. Quando Brasília foi inaugurada, no dia 21 de abril de 1960, quando houve a instalação do Congresso Nacional em Brasília, foi escolhido as lideranças para falar. E um dos líderes escolhidos foi o Argemiro, porque ele era líder do PTB, do Senado Federal. Então, você tem, não só a nível regional, mas a nível nacional, você tem grandes lideranças aí nesse processo. Mas aí, voltando à questão de 1965, do acirramento, quer dizer, você tem um acirramento muito grande, tá? Quer dizer, você tem, por exemplo, uma diferença de pouco mais, como eu falei, de 2.900 votos, mas é interessante que até durante esse processo da década de 60, década de 70, porque os governadores eram eleitos indiretamente, porque já é o período de ditadura, mas mesmo assim o José Américo vai ter muita influência. Quer dizer, por exemplo, ele vivia isolado aqui na sua casa em Tambaú, tinha um apelido, né, que era o Solitário de Tambaú, mas ele tinha muita influência porque o seu filho, Reinaldo de Almeida, trabalhava diretamente com o presidente Geisel. Então, assim, eu estou colocando muito essas três lideranças porque você vê que volta e meia, não é? Passa por eles. Quer dizer, a política atual, você tem o José Maranhão, que vem do Argemiro, vem do Rui Carneiro, e o José Américo, que perde uma eleição, está em casa, mas, por outro lado, ele tem um filho que tem uma influência muito grande no plano nacional. Então, as eleições para governador aqui, apesar de serem feitas pelos militares, mas o José Américo sempre era muito ouvido, não é? Tanto é que ele teve um parente, né? Foi o governador Ivan Bichara Sobreira, era parente dele, né? Foi uma das pessoas que foi governador aqui na década de 70, de 75 a 79.
esse PSD que você fala aí não é o mesmo PSD de hoje, né? Não, não é o PSD de Kassab. O PSD que eu estou falando aqui foi criado em 1945. Em 1945, quando você vai ter o fim da ditadura Vargas, Vargas lança um propósito, através do seu ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, para a criação de partidos, com uma diferença. Os partidos agora serão partidos nacionais. Quer dizer, o partido, antigamente, era cada estado tinha um partido. Partido Republicano Mineiro, a do Café com Leite. Partido Republicano Paulista, PRP. Mas agora os partidos são nacionais. E o Getúlio Vargas, sobre a influência de um cidadão chamado Benedito Valadares, que tinha sido governador de Minas, ele cria um partido chamado PSD. O S, social, é do Benedito Valadares. O PSD é um partido que é do pós-guerra e que vem muito nessa onda de social-democrata, que é da chamada transição, né, dos regimes ditatoriais para as democracias. Então, é esse PSD que eu estou falando, que vem da época do Getúlio Vargas, que era presidente de honra do partido. Getúlio Vargas era presidente de honra do PSD e do Partido Trabalhista Brasileiro. Esse PSD hoje seria que foi criado tem a liderança do Rômulo Gouveia, do Gilberto Kassab. Certo, né? Mas eu digo, esse PSD antigo, ele desencadeou a outro partido? Esse PSD desencadeou. Veja só, em 1965, esses partidos que eu estou falando, PSD, o PTB, né, do José Maranhão, do Ronaldo Cunha Lima, em 1965, você vai ter a extinção desses partidos pelo regime militar, pelo ato institucional número 2. E surgem dois partidos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, tá certo? Que congregava as pessoas ligadas ao governo militar, e o chamado MDB, que era o partido de oposição à ditadura militar, com duas grandes lideranças, Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves, ambos deputados federais. Vários desses políticos, Rui Carneiro, falando aqui da Paraíba, o Argemiro de Figueiredo, eles migraram, Ronaldo Cunha Lima, José Targino Maranhão, esses políticos eles foram para onde? Para o MDB, que era um partido de oposição ao governo militar à época. Então, extinguiram os partidos, mas essas lideranças migraram para a oposição, que é o chamado MDB. Que agora é PMDB e que vai mudar de novo. Estão falando que estão dizendo que vão mudar, né? Porque tem uma convenção agora, dia 19, em Brasília, que está em pauta essa alteração do nome, né? Tá voltando a ser um movimento. Porque aí você pergunta, mas aí era MDB, aí volta PMDB, como é que foi isso? Em 1979, o governo militar ele lança a proposta de uma reestruturação, de uma reformulação partidária, onde era permitido criar partidos no Brasil, com a diferença de ter um P na frente, partido, e aí surgem esses partidos, muitos que estão aí na atualidade. O PDS é de 1980, o PMDB é de 1980, você vai ter o PTB, que também é dessa época, o PDT de Leonel Brizola, né? Brizola cria um partido, que é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e vence uma eleição para uma das eleições mais emocionantes da história do Brasil, que foi a de 1982, que ele sai de último lugar e sagra-se vitorioso, uma campanha muito interessante, né, de 82, que desestruturou muito o já cambaleante regime militar. Então, é basicamente isso. Você falou uma coisa interessante aí, que é a união das três lideranças, Argemiro, Rui Carneiro e Zé Américo. E quando dois estavam juntos, um perdia. Isso também aconteceu recentemente na história da política do Estado. Veja que nós temos três lideranças, que é Zé Maranhão, Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima. Em 2010, Cássio Cunha Lima, PSDB, fica com Ricardo Coutinho e ganha a eleição para José Maranhão do PMDB. Em 2014, é o contrário. O PMDB de José Maranhão é quem define a eleição de Ricardo Coutinho. Exatamente. Que o PSDB vem a perder. Então, veja como é interessante. A história se repete, né? Apesar da gente não ter a questão da continuidade na história, mas assim, a essência, eu costumo dizer que a essência fica, né?
Então, é interessante porque isso se mantém. E eu gosto de frisar muito, Diego, isso, e para os seus telespectadores também, é sempre isso. Você vai ter nessa história o acirramento. São campanhas sempre emocionantes, que se vence realmente na hora do voto. Né? Historicamente sempre foi assim. A gente já está com um tempinho quase estourado, mas eu não poderia deixar de perguntar a você. Eu tive a oportunidade de conhecer sua biblioteca particular na sua casa. Sim. E você é um apaixonado pela história de Fernando Henrique Cardoso. Eu a que acho. se deve isso? Veja, eu acho, e aí são duas coisas que eu gosto de colocar são bem distintas, né, mas bem interessantes. Do ponto de vista político, né, do ponto de vista de formulação econômica, de governo, eu tenho divergências, né, com o Fernando Henrique. Mas do ponto de vista do intelectual, eu acho interessante porque o Fernando Henrique foi um intelectual, uma pessoa que deu uma contribuição muito interessante durante o regime militar, contra o regime, de oposição ao regime. Tá? O Fernando Henrique, para você ter uma ideia, ele criou um centro chamado SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que num determinado momento congregou todos os grandes intelectuais do Brasil, fazendo oposição ao regime militar. Então, se você perguntar, minha admiração vem dessa época, vem desses estudos do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, em 1975, junto com a Arquidiocese de São Paulo, ele lançou um trabalho chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza. Você diz, poxa, o que é que esse trabalho diz? O que é que esse trabalho afirmou? O governo dizia que o Brasil era maravilhoso. Então, o governo dizia que todo mundo está bem, as mil maravilhas. E ele disse nesse trabalho, olha, na maior cidade do Brasil tem pessoas que passam fome. Na maior cidade do Brasil tem pessoas que passam necessidade. Então, assim, foi quebrou essa lógica, entende? Então, eu acho interessante porque foi uma oposição que ele faz, né, junto com outras lideranças, e vem daí a minha admiração pelo trabalho acadêmico e intelectual do Fernando Henrique Cardoso. Tem uma frase que eu esqueci, você me tinha falado, alguém falou, que Fernando Henrique é bom de fazer onda. De quem é essa frase? É dele mesmo, dele, né? Ele faz umas críticas, às vezes, que é admissível, né, ao Lula, e ele tem uma frase que é assim, diz que o meu governo foi bom de fazer onda, o Lula foi bom de surfar. Isso é uma frase dele, né? Que tem também as discordâncias, né? Mas, assim, é um grande nome. Eu acho que o Fernando Henrique, eu acho que no Brasil, sabe, Diego, eu acho que a gente deve ter um perfil, a gente deve lutar por um perfil como é em grandes países da Europa, nos Estados Unidos, e da América Latina, como o Chile, como o Uruguai, onde essas pessoas são chamadas pais da pátria. Pessoas que, independente de governo e tal, mas pessoas que são referência para o seu povo e para as futuras gerações, até para criticar. Para finalizar, você, na visão de intelectual, apartidário, como é que você vê o cenário para 2018, numa eleição, não só Paraíba, mas a nível nacional? Veja só, eu acho que a polarização que teve em 2006 com Lula e um candidato do PSDB, a época foi Geraldo Alckmin em 2006, eu acho que isso vai se manter a nível nacional. O Lula nas pesquisas está saindo em torno de 34% a 40%. Eu acho que, se não houver nenhum problema, acho que o Lula vem com uma liderança forte ainda. Mas eu acredito que as coisas a nível nacional vai ficar muito PSDB e PT. A nível regional, a nível da Paraíba, eu acho que o PMDB tem, sob a liderança do senador José Targino Maranhão, um papel preponderante. Ele se coloca como candidato, tem o candidato do Ricardo Coutinho, e tem as oposições também a Ricardo, que lançam candidatos. Eu acho que a coisa vai afunilar para um candidato do Ricardo Coutinho e um candidato, haverá uma união dessas oposições em torno de um nome, que a gente não sabe ainda qual seria esse nome. Mas eu acho que a coisa vai voltar para aquilo que a gente havia discutindo. Eleições disputadas, segundo turno, coisa do tipo. Coisa boa. Professor Jean Patrício, eu queria agradecer é o prazer sua todo presença meu aqui no nosso Papo Macho. Espero que volte em outras oportunidades. Foi uma bacana honra. ter esse papo para os nossos paraibanos conhecerem também um pouco da história da política. Eu agradeço ao convite e quero saudar e agradecer a audiência de todos os seus telespectadores. Muito obrigado. A você que está em casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta aqui na sua TV Marcha, a primeira e única, toda nossa. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.